Pai, nós louvamos o Teu nome, queremos Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua presença, pelo Teu amor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós já nos rendemos diante do Senhor, inclinamos o nosso coração a Ti, Jesus, e Te damos toda liberdade para que o Senhor possa nos ministrar e nos conduzir. Senhor, somos seres humanos, somos falhos, mas clamamos pelo Seu perdão, pela Sua misericórdia, pela Sua compaixão, e pedimos mesmo, Pai, como o salmista diz, que o Senhor não nos deixe, não nos abandone, não retires de nós o Teu Espírito, não nos lance fora da Tua presença, pelo contrário, que o Senhor nos conceda, Senhor, a alegria da Tua salvação e nos dê um espírito, Senhor, de obediência e de temor diante da Tua presença. Espírito Santo, Tu és o nosso professor, então nos ensina, nos ministra e nos conduz segundo a Sua boa vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senta aí um minuto. Abra sua Bíblia comigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Boa noite para a galera que está em casa. Muitos irmãos mandaram mensagem. 2,15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre o obreiro. Amém? Deixa eu só voltar aqui. Na quarta-feira passada nós falamos sobre 2 tópicos. O primeiro é o chamado do obreiro. O segundo é o caráter do obreiro. E hoje nós vamos falar sobre a conduta e ética do obreiro, o obreiro no culto e o último, atividades práticas do obreiro. Amém? Se der tempo. Senão a gente fala de novo quarta-feira que vem. Hoje é sobre a conduta e ética do obreiro. É o terceiro tópico hoje. Amém? Então só vamos ler esse texto, que ele tem sido de base para nós, né? Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra de Deus. Amém? Em outra versão vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, uma das coisas que nós pontuamos também, quarta-feira passada, para você que não estava aqui, é que o nome obreiro significa trabalhador, aquele que trabalha, aquele que conduz. Então, é nisso que nós precisamos ter de entendimento e de compreensão acerca do chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. Todos nós, irmãos, somos chamados para ser obreiros na casa do Senhor. A questão é que não dá para ser obreiro de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós precisamos respeitar, primeiro, os processos e, segundo,
executar aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos com excelência, né? Com excelência. Tudo que Deus ele faz para nós é com excelência. Tudo que Deus já fez para nós foi feito com excelência. Então, nada melhor do que nós retribuirmos isso que Deus tem feito conosco também com excelência. Amém? Então, tópico 3, conduta e ética do obreiro. Aleluia. A igreja, ela é um ambiente espiritual, amém? Você crê nisso? Também creio. Mas também é um espaço de convivência, gente. Como nós estamos aqui hoje. É uma organização e responsabilidade. Então, ou seja, a igreja, ela carrega consigo algumas coisas que são primordiais. É um ambiente extremamente espiritual. Mas também é um ambiente que nós recebemos pessoas. É um ambiente de convívio. É um ambiente onde as coisas precisam caminhar debaixo de uma organização e com muita responsabilidade. Então, dentro desse ambiente espiritual, também é gerado convivência. E essa convivência, ela é tratada como comunhão, como unidade. Então, nós precisamos entender que como bons obreiros de Cristo, como bons trabalhadores da obra do Senhor, não podemos nos esquecer também da parte física do nosso trabalho. Porque a parte espiritual nós já temos de entendimento, né? Qual é o trabalho de um obreiro no âmbito espiritual? Oração, jejum, meditação da palavra, a busca por ser mais parecido com Jesus, a busca para manifestar a glória do Senhor Jesus. Então, esse é o bom trabalho espiritual, interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas, você entende? Mas a gente não pode separar o trabalho do obreiro, o físico do espiritual, ele precisa caminhar junto. Então, uma das feições que caracteriza um bom obreiro dentro da sua conduta de caráter e de ética é ter uma boa convivência, é ter uma boa comunhão. Então nós precisamos ter uma boa comunhão como obreiros com as pessoas, porque na verdade isso também fortalece o corpo de Cristo. Isso nos fortalece. A gente pensa, quando você teve muitas pessoas que já chegaram para mim e falaram, pastor, uma coisa que chamou a minha atenção e que me impulsionou a permanecer aqui foi a forma como nós fomos recepcionados. A forma como a gente chegou na porta ali e a pessoa que nos recebeu com um sorriso, disse que foi muito bom a gente ter vindo. Então, isso está ligado a um ambiente de convivência, a um ambiente de recepção, de comunhão, de unidade. Então, a gente precisa entender que um bom obreiro, ele também é uma pessoa que consegue construir comunhão, até mesmo com pessoas que ele ainda não conheceu. Então, às vezes, a comunhão ela vai nascer através de um sorriso, através de um aperto de mão, através de um abraço, através de uma palavra. Puxa, Ramiro, que bom que você veio, cara. Poxa, que legal, seja muito bem-vindo. Você entende, irmão? Ali nasceu esse momento de convivência. E aí a gente entra para o segundo tópico, que é a parte de organização. Então, a organização ela é fundamental. Por quê? Porque as coisas do Senhor, elas são feitas com decência e ordem, organização. Então a gente precisa entender que, eu não gosto disso, tá, irmãos? Mas às vezes as pessoas dizem assim, é para Deus. Cara, se é para Deus, então precisa ser feito de que forma? O melhor, ordeira, com organização, com planejamento, com dedicação. Eu tinha uma finada missionária, que eu amava muito ela sempre pediu uma oportunidade para cantar nos cultos. Todo culto ela pediu uma oportunidade. E aí ela pegava o microfone e ela vinha sorrindo, assim, ela vivia sorrindo. E aí ela pegava o microfone e ela dizia assim, irmão, não deu tempo de ensaiar a música. Então assim, se eu errar, não olha para mim, olha para Jesus, porque é para Ele que eu estou cantando.
aquilo ia me dando um comichão dentro de mim assim, gente. Aí um dia, a gente estava conversando, eu falei assim, missionária, senta aqui, preciso conversar contigo. Aí ela, o que foi, pastor? Eu falei, irmã, tu gosta de cantar para Jesus? Ela falou, gosto. Eu falei, então você vai ter que aprender a cantar. Ela falou, como assim? Eu falei, irmã, onde já se viu? Você pede para cantar um hino, não ensaia a letra, aí chega aqui, faz errado e você olha e diz, é para Jesus? Eu falei, vamos lá, minha irmã. Jesus morreu de qualquer jeito na cruz? Ela, não. Eu falei, quando Deus te abençoa, Ele te abençoa de qualquer jeito? Ela, não. Eu falei, quando você ora, Ele te visita lá no seu quarto de oração de qualquer jeito? Ela falou, não. Eu falei, então por que você quer cantar de qualquer jeito para Ele? Eu falei, a partir de hoje, nem que você cante a mesma música o mês inteiro, o ano todo, mas tu vai ensaiar a música. E deu certo. E deu certo. Gente, tudo que a gente for fazer para Deus precisa ser feito com organização, da melhor forma. Não é eu vou chegar e eu vou fazer. Não funciona assim, irmão. Não funciona desse jeito. Porque se a gente for chegar e fazer, significa que a gente não se organizou. A gente não planejou. E a gente está querendo dizer que para quem a gente está fazendo, tá bom do jeito que está. E o último, responsabilidade. Todo obreiro que se preza, ele anda debaixo de uma vida de responsabilidade. Por quê? Porque, não se engane, irmão, todas as pessoas estão de olho naquilo que você está fazendo. E se você apresentar o mínimo de irresponsabilidade, aquilo vai servir de exemplo, para que na hora que o outro for fazer, ele também faça, sem responsabilidade. Mas o bom obreiro de caráter, de conduta, de ética, relacionado ao propósito de Deus, ele se move na responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade no culto, como obreiro hoje? Olha, a minha responsabilidade no culto como obreiro hoje é ficar na intercessão aqui, ó. Então eu vou ser responsável mediante aquilo que está sobre a minha responsabilidade hoje. Qual é a responsabilidade sua de obreiro hoje? É ficar na porta recepcionando as pessoas. Então eu vou ser responsável na recepção. A sua conduta é ser ministro do louvor. Então eu vou ser responsável na condução da igreja ao louvor. Você entende? A responsabilidade. A responsabilidade. E a gente precisa entender que isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Porque, irmãos, pensa comigo. Lá no trabalho que você exerce, você é responsável com aquilo que confiam na sua mão? Sim ou não? Sim. Então, as coisas do Senhor, elas precisam ser da mesma forma, se não ainda melhor. Então, o que vai mostrar que o caráter, a conduta ética desse obreiro é uma conduta boa, de se admirar, de se elogiar, é quando ele vem dentro de um ambiente espiritual, mas também sendo conduzido e conduzindo as pessoas à comunhão, à organização e à responsabilidade. Nós estamos na coordenação desse movimento do amanhecer. Gente, vocês não têm noção do quanto a responsabilidade é. Quanta responsabilidade é. E aí eu ainda fui representar todo o movimento nas mídias sociais. Hoje, uma moça da Jovem Pan gravou um vídeo e lançou, foi meu nome lá. E eu fiquei olhando aquilo, eu disse, meu Deus do céu. Responsabilidade. Se der qualquer coisa errada nesse movimento, qual é o nome que vai ser primeiro citado? Então, responsabilidade. As coisas do Senhor precisam ser feitas com responsabilidade. Por isso, Deus não chama apenas pessoas dispostas. Ele chama pessoas responsáveis, equilibradas e éticas.
todo bom obreiro, irmão, que se preze, que deseja ser um bom obreiro na obra do Senhor, ele precisa ser responsável, equilibrado e ter postura ética. Um exemplo de postura ética é não ficar citando o nome de pessoas que não foram responsáveis. Exemplo, estamos aqui numa reunião, aí eu passei uma responsabilidade para o Ramiro e o Ramiro não executou a responsabilidade como ele deveria ter executado. Aí eu chego aqui diante de todos os irmãos, olho e digo assim, gente, hoje nós estamos aqui nessa reunião para que a gente possa desenvolver um trabalho na obra do Senhor, porém eu quero dizer para vocês, vocês não podem ser irresponsáveis como o Ramiro. Isso foi uma conduta de ética ou com falta de ética? Falta de ética. Por quê? Porque você expôs. De uma certa forma, você até humilhou. Você feriu. Então, nós precisamos ser responsáveis. Precisamos ter equilíbrio e precisamos ter ética. A ética precisa fazer parte da nossa vida. Nós não estamos aqui para expor a nudez. Lembra de Noé? Noé desceu da arca, estava indo tudo bem, estava tudo caminhando, ele planta uma vinha, a vinha produz fruto, do fruto da vinha ele faz o vinho, e aí o que ele faz? Chapa o globo. Fica nu, aí vem quem? Cã. Aí Cã chega, vê o pai nu, o que ele faz? Expõe a nudez do pai. Então, isso não foi uma conduta ética. Irmão, vocês estão com frio? Se estiver com frio, pode desligar o ar. Não? Tá tranquilo? Então tá bom. Para mim tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, nós precisamos ter uma conduta ética, uma conduta equilibrada. O que é uma conduta equilibrada? Gente, deu um problema. Nós não podemos sair que nem uns boi brabo, que nem uns javali, uns búfalo, brigando, gritando, esperneando. Não, não, não. Equilíbrio. Equilíbrio. Pode estar tudo fora do controle, mas temos que ter equilíbrio. Cara de Mona Lisa. Você vai caminhando rumo a um problema, com cara de Mona Lisa. Aí você chega, gente, vamos resolver ali, para não atrapalhar. Então, equilíbrio. E sermos responsáveis. Então, você consegue entender? Deus não chama apenas pessoas dispostas. Ele chama pessoas responsáveis, equilibradas e éticas. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são sérias. E por que isso? Porque a conduta do obreiro vai refletir diretamente, de alguma forma. Vamos supor, se você compra na vendinha do seu José e não paga, você está sendo um bom obreiro? Não. Aí sabe o que vai acontecer? O dia que alguém passar, vamos supor que esse aqui é um panfletinho da nossa comunidade. O dia que alguém passar e falar assim, seu José, queria deixar um panfletinho aqui para o senhor fazer uma visita lá na nossa igreja, vai lá um dia no culto. Aí o senhor José vai pegar aquele panfletinho, vai olhar e vai dizer, vou não. Mas por que o senhor não vai? Não, porque aquele moço lá, ele vai lá na tua igreja? Vai, pois é, ele compra aqui e não paga. Comprou aqui e não pagou. Vejo ele direto aí, ó, falando palavrão na rua. Vejo ele xingando aí. Vejo ele mexendo com os outros, arrumando confusão. Vou não. Obrigado pelo convite. Então, a conduta do obreiro, ela reflete diretamente na onde? Primeiro ponto, na imagem da igreja que ele congrega. Se você não tem uma boa conduta, saiba que você está dizendo que a igreja que você congrega não tem uma boa conduta. E isso é muito sério. Eu não vou lá na igreja daquela pessoa, não. Eu nunca que eu vou passar na porta, Deus o livre, se eu chegar lá e ver essa pessoa, eu sumo de lá de dentro. Por quê? Mau exemplo, mau testemunho, má conduta. Então reflete diretamente na imagem da igreja. Qual outra forma?
ela reflete diretamente a autoridade da liderança. Por quê? Porque um obreiro desequilibrado, quem não conhece o líder dele, vai achar que ele é desequilibrado por causa do líder dele. Você entendeu? Então, o meu desequilíbrio pode dizer que o meu pastor, ele é desequilibrado. O meu líder de diáconos é desequilibrado. Você entendeu? A conduta de um vai afetar diretamente a imagem de todos. Então você entende como essa questão de ser um obreiro da casa do Senhor é muito séria? É muito sério, gente. Não é só sobre eu vou na igreja tal, eu vou... Não, não, não. Negativo. Negativo. A nossa conduta, se ela não estiver dentro dos padrões pelo qual Deus nos chamou, os padrões pelos quais Deus requer de nós, a gente está afetando a imagem da igreja, a imagem da nossa liderança. Terceiro ponto, a conduta de um obreiro reflete diretamente o testemunho do Evangelho. E isso daqui talvez seja a pior de todas. Por quê? Porque se o obreiro tiver uma boa conduta, o testemunho do Evangelho que ele está dando será visto de boa. Mas se ele tem um mau testemunho, até o Evangelho que ele prega vai ser visto como ruim. Então você entende que para tudo vai refletir? O obreiro tem uma conduta boa. Olha, a igreja que ele vai é uma igreja boa. Tem uma conduta ruim, a igreja que ele vai não presta. Tem uma conduta boa, o líder lá é uma benção, a autoridade espiritual lá é uma benção. Não é boa, o líder lá não presta. Ninguém nem conhece, nem sabe quem que é. Mas não presta. O evangelho, não, o evangelho que esse cara prega é uma benção. Não, o evangelho que esse cara prega... Quarto e último, a conduta do obreiro reflete diretamente no nome de Cristo diante da sociedade. Quantas pessoas não querem saber de Cristo por causa da má conduta de um obreiro? Pastor, mas a pessoa mudou, a pessoa melhorou. Mas, meu irmão, quem não tem um encontro com Cristo, quem não teve um encontro com Cristo, não olha o agora, olha o que se passou. Não estou por dentro desse texto. Má conduta vai afetar todo mundo. Conduta. Hoje, nós tivemos um momento lá com os colegas de trabalho e é legal porque você vê se a sua conduta é boa pela receptividade que eles fazem quando você chega. Então tinha pessoas que chegavam e ninguém queria cumprimentar, mas tinha pessoas que chegavam que todo mundo quis cumprimentar. Conduta. Então não importa se a pessoa... hoje a pessoa é uma bênção. Tudo bem, ela é uma bênção. Nós cremos nisso. Mas quem não teve um encontro com Cristo não está olhando isso. Está olhando o que fez. Está preso no passado. E aí como é que nós vamos fazer numa situação dessa? Aí a Bíblia fala sobre frutos dignos de arrependimento.
Exatamente. Aí o cara já aqui, desculpa, esqueci. E aí, então, quando uma pessoa dessa convida para ir no culto, o nome de Cristo, ele foi manchado diante da sociedade. Entende? Então é muito séria essa questão. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. 1 Coríntios 14, 40. Ó. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Nós precisamos dessas duas palavrinhas, decência e ordem. Amém? Bora lá. Conduta do obreiro dentro da igreja. A conduta do obreiro no ambiente da igreja deve ser marcado por respeito, submissão e reverência. Isso aqui são três coisas muito importantes: respeito, submissão e reverência. Dentro do ambiente igreja, somos todos irmãos, filhos diante de Deus. Mas existe também uma questão chamada hierarquia. Somos iguais? Somos. Mas alguns carregam maior responsabilidade do que outros. Então, o que isso traz para mim como respeito? Eu preciso respeitar a minha liderança. Todos os diáconos vão ter um líder, então todos os diáconos precisam respeitar o líder do grupo do diaconato. O grupo dos obreiros vão ter um líder, todos os obreiros precisam respeitar o líder do grupo dos obreiros. O ministério aqui do louvor precisa respeitar o líder do ministério de louvor. Cara, nós devemos respeito. Do mesmo jeito que nós respeitamos o nosso patrão na empresa onde trabalhamos. No mesmo jeito que nós respeitamos os nossos superintendentes na empresa onde trabalhamos. Os nossos encarregados. Não é verdade? Só que tem gente que não. Ela respeita o patrão, porque o que ela pensa? Eu não posso perder o emprego. Mas ela não consegue respeitar o líder dela, ela não consegue respeitar o pastor dela, não consegue respeitar o líder no contexto geral, igual eu citei agora, não consegue respeitar. E aí, se não tem respeito, irmão, tem problema. Então, precisa ter respeito com a sua liderança. Precisa ter submissão. O que é submissão? Lembra que nós já aprendemos sobre isso? É estar debaixo de uma mesma missão. Vamos usar o exemplo aqui do amanhecer, porque o panfletinho também aqui na minha frente. O amanhecer é uma missão que foi nos confiada. Então, como obreiros de Cristo, nós precisamos estar de que forma? Na mesma missão. Nós falamos sobre isso domingo passado. Como a visão, a missão e o propósito que Deus entregou para nós, digo nós, eu, a Dani, como pastores aqui da comunidade, também, a partir do momento que você começa a congregar, que também se torna a sua missão. Então, submissão está debaixo da mesma missão, está debaixo do mesmo propósito, está debaixo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos servir no amanhecer, então nós vamos servir no amanhecer. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o evangelismo, então nós vamos para o evangelismo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer visita, então nós vamos para a visita. Você entende, irmão? Estar debaixo de uma mesma missão. E isso muitas vezes falta, isso muitas vezes deixa de existir. E aí, como eu posso dizer que eu sou um bom obreiro se eu não consigo respeitar, ser submisso e o terceiro, exercer reverência? A gente precisa entender que a reverência, ela parte de um ponto de primícia. Qual? Para quem Deus deu a visão. Seja reverente àquele que recebeu a visão. Caminhe junto. Você entende? Eu estava falando com o pessoal que um corpo que tem duas cabeças é uma anomalia.
Então nós precisamos ter esse tipo de entendimento. Tanto que o escritor de Hebreus, ele vai escrever no capítulo 13, versículo 17, uma palavra muito poderosa. Hebreus 13, 17. Diz assim: obedeçam os seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Vocês conseguem entender esse texto? Ou seja, obedeçam a sua liderança. Obedeçam. Está dentro do princípio bíblico? Está dentro da palavra do Senhor? Tá. Então obedeça. Se submeta, respeite, ande num lugar de reverência. Olha lá. Façam o que estão lhe dizendo, o que estão lhe pedindo. Quantas vezes, né, alguém pede alguma coisa para nós, a gente faz do jeito que a gente acha que quer fazer. Isso, gente, nós lemos isso num livro, que até precisamos concluir, falta 2 capítulos para a gente concluir esse livro, pessoal da cooperadoria. Isso é caracterizado como deslealdade. E às vezes a gente fala, o fulano é desleal, mas às vezes a nossa conduta mostra que a deslealdade está em quem? Em nós. Por quê? Porque foi pedido para fazer de um jeito. Não, mas eu quero fazer do outro. Façam como lhe foi pedido. Olha lá, o trabalho deles é cuidar da sua alma. E disso prestarão conta. Ou seja, qual que é o meu trabalho? É cuidar da alma de vocês. Ensinar, instruir, apontar o destino, pastorear. Esse é o meu trabalho, fechou? E eu vou prestar conta de tudo isso. Mas o escritor de Hebreus, ele continua dizendo, o que ele diz? Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria. Irmão, dura coisa é cuidar de quem não quer ser cuidado. Ninguém consegue cuidar de alguém que não quer ser cuidado com alegria. Pelo contrário, é como? É com tristeza, com peso. Fica exaustivo. Porque você quer cuidar, mas a pessoa não quer ser cuidada. Você quer pastorear, mas a pessoa não quer ser pastoreada. Até esses dias eu estava conversando com um pastor, ele disse assim para mim, pastor, aprenda a diferenciar membros de frequentadores. Eu fiquei olhando para a cara dele e disse, me explica isso aí. Ele falou, é simples. O membro, ele quer ser pastoreado, ele quer estar debaixo da visão e ele quer somar com a missão. Ele quer investir, ele quer ser um financiador. E o frequentador, ele só quer ir lá no culto, sentar a bunda na cadeira, ouvir a palavra para dizer que foi no culto no domingo e depois ele vai embora e não está nem aí para o que está acontecendo na igreja. E eu pensei, meu Deus, quantas vezes a gente investe nos membros, nos frequentadores, mas não investe nos membros. Recebe a bênção e ó, pica a mula, nunca mais aparece. Ou pior, prefere ouvir a voz de quem está de fora do que quem está cuidando e zelando da alma dele. Isso é talvez a pior coisa de todas. Dar ouvido para alguém que chegou e falou alguma coisa, mas não consegue ouvir aquilo que o pastor, aquele que está velando pela sua alma, está te instruindo. Já conheci muitas pessoas assim e já tive o desprivilégio de passar por situações assim. Falar, ensinar, instruir, tirar o carrapicho, tirar o carrapato, aí vem alguém de fora, fala o contrário e acabou. Só que a pessoa que falou o contrário foi embora e o pastor ficou. Então, às vezes, a gente dá trabalho para ser cuidado. Até eu estava ouvindo um dia, esses dias, um pastor já muito antigo, muito antigo, muito antigo é um modo de dizer, bem conhecido. Puxa vida, como é que é o nome dele? Meu Deus, me ajuda. Agora eu não lembro se era o Silmar Coelho ou se era Jorge Linhares, puxa vida. É um pastor muito conhecido. E aí ele disse assim, gente, tem gente que está na igreja
e já era para estar pastoreando, mas só dá trabalho para o pastor. 20 anos servindo a Deus, 20 anos dando trabalho. 20 anos já era para estar líder de célula, já era para estar, quando o pastor viajasse, já era para ele estar pregando no lugar do pastor, mas ele está lá 20 anos só dando trabalho. Escuta todos os pastores do YouTube que ele vê, mas não consegue ouvir quem está gemendo por ele em oração. Então, são coisas que são realidades. E isso acontece. E acontece muito. E obreiros como esse só estão mostrando que a conduta, que a ética deles está completamente fora dos padrões e dos princípios da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Próximo. A conduta correta envolve respeito à liderança, cumprir orientações, não agir por conta própria, evitar comentários desnecessários e criar divisões ou grupos. Todo bom obreiro, gente, de conduta correta e de ética, ele respeita a sua liderança. Falamos sobre isso. Eu já tive o desprivilégio de, quando eu era obreiro, eu era recepcionista, o pastor, que na época nos pastoreava, nomeou um novo líder para o grupo da recepção, e nós estávamos numa reunião. Olha, eu lembro disso, irmão. Foi acho que em 2006. Acho que foi em 2006. Eu estava sentado no banco, era um banco de madeira, com estrutura de ferro. Não tinha conforto nenhum para o culto aquilo lá. Era uma chapa, velho, que a bunda chegava a formigar. E aí o pastor falou, a partir de hoje, essa pessoa aqui, ela é líder, ela é responsável pelo ministério aqui, né, dos recepcionistas. Eu quero que vocês respeitem essa pessoa, que vocês caminhem com ela, que vocês ajudem ela. E aí uma pessoa disse assim, ó, se for para essa pessoa ser líder, a partir de hoje eu não sou uma recepcionista. No meio da reunião. Gente, aquilo ali é uma vergonha. Essa pessoa, eu conheci essa pessoa, ela era de exemplo. Ela era a pessoa que sempre chegava cedo nos cultos, sempre dobrava o joelho, buscava o Senhor. Quando ela olhava que tinha alguém que não vinha no culto, ela já ia na casa. Na época não tinha celular, né? Só, né, quem tinha celular, as pessoas tinham dinheiro naquela época. Ela pegava a bicicletinha dela, ela ia na casa e dizia, olha, a gente sentiu sua falta no culto hoje, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, só foi um imprevisto. Ah, então tá bom. Cara, ela era uma pessoa de exemplo. Mas porque aquela outra pessoa queria liderança, ela se levantou e disse, se for para essa pessoa ser líder, eu estou saindo fora. E a resposta do pastor foi, Deus abençoe, obrigado, vai com Jesus. A mesma resposta que eu daria. Então envolve respeito à liderança. Envolve cumprir as orientações que estão sendo dadas. Gente, se alguém te fez um pedido, cara, seja alguém de conduta e de ética. Respeite a orientação. Né? Não age por conta própria. É que nós estávamos falando, eu lembro do dia que o pastor, puxa vida, o nome dele é... Meu Deus do céu. Aquele que veio aqui e pregou 3 dias, Giovanni. O pastor Giovanni estava aqui e aí ele pregou. E aqui no momento da pregação sobre a ação do espírito de Jezabel, ele falou justamente sobre isso. Gente, teu pastor falou para pintar a parede de rosa, pinta aquele trem de rosa. Não, mas é porque vai ficar feio, mas pelo amor de Deus, deixa que fique feio. Depois ele vai ver que ficou feio, ele vai mandar pintar de outra cor. Mas faça o que foi pedido para você fazer. E lá na empresa que eu trabalho é assim. Um dia nós estávamos arrumando um negócio no pátio e aí teve um cara que chegou e falou assim para mim, eu não aguento mais, tem que ficar fazendo isso aqui, tá louco? E meu Deus do céu. Aí ele olhou para mim e falou assim, e você, abençoado, você concorda comigo? Eu falei, não. Ele falou, por que não? Eu falei, porque dentro do meu horário de trabalho, se o meu patrão mandar eu montar e desmontar isso aqui o dia inteiro, eu tenho que obedecer a orientação dele, porque eu estou dentro do meu turno
de trabalho. Aí ele me olhou, eu não pensei nisso. Eu falei, então, comece a pensar. Então, siga as orientações. Evite comentários desnecessários. Às vezes, quantos comentários desnecessários saem? Né? Quantos comentários, às vezes, que não tem necessidade daquilo ali, cara, tá acontecendo. Não crie divisões, não crie grupos. O que é isso? Eu vou criar aqui só a minha patotinha, né? A minha panelinha. Vai ficar só a gente. Não, cara. Nós estamos aqui para gerar unidade. Lembra que nós falamos no início? É um chamado espiritual, mas também é de comunhão, né? De organização e de responsabilidade. Então não crie nada para si, porque tudo que você cria para você, irmão, você vai ter que sustentar. Mas aquilo que você está cooperando com a obra do Senhor, é Ele quem sustenta. Às vezes a gente cria uma facçãozinha porque a gente quer perto da gente só as pessoas que concordam com a gente. Só que sabe o que eu aprendi nessa minha vida? Que a gente precisa ter pessoas que pensam diferente de nós. Porque elas vão ver áreas que a gente não está vendo. E a gente vai poder melhorar no trabalho em que nós estamos fazendo. O obreiro, ele não governa a igreja. Ele serve sob uma autoridade. E isso aqui é muito importante nós entendermos. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, né, que logo nos primeiros capítulos fala sobre 7 igrejas, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira e a outra, me falhou agora. E todas elas as cartas são direcionadas a quem? Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Por quê? Por causa daquilo que nós lemos em Hebreus capítulo 13. Alguém que é responsável pelas almas que estão ali dentro. Então, o obreiro, ele não governa a igreja. A igreja é governada por Cristo e após Cristo, essa responsabilidade está dada sobre a autoridade daquele ambiente. Amém? A postura de um obreiro nos cultos, quais são elas? Cara, de atenção, de reverência. É evitar, essas conversas paralelas. A gente precisa tomar cuidado com isso, sabia? Gente, o pastor Giovanni falou muito sobre isso, sobre a ação do espírito de Jezabel dentro das igrejas. E muitas vezes ele começa assim, o pastor terminou de pregar a mensagem, alguém vira para o lado e diz assim, mas eu acho que não é assim não, a interpretação aqui o pastor é muito radical, fica tranquilo, está tudo certo. Nós estamos no tempo da graça, pode ficar tranquilo. Só nós pedir perdão que nós estamos curados, estamos perdoados. Isso começa com conversas paralelas, Não circula sem necessidade. Por quê? Porque todo movimento que você faz dentro da igreja chama atenção. Principalmente nós aqui que ainda estamos num ambiente apertado. Você já reparou? Nós estamos aqui. Se alguém levantar daqui para ir no banheiro, o que todo mundo que está sentado faz? Está todo mundo aqui olhando para a palavra. Alguém levantou e faz assim. Automaticamente, o que aconteceu ali? Tuf! Distração. E talvez aquela parte ali era a palavra que Deus tinha reservado como resposta às suas orações. Então, o obreiro, ele não fica circulando por aí sem necessidade. Ele coopera para que haja ordem no culto. Amém? Provérbios capítulo 11, versículo 14, nos traz uma palavra relacionada a isso que nós falamos aqui agora. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Então, nós precisamos ter conselheiros ao nosso redor. Pessoas que falam conosco, que ministram as nossas vidas e que nos conduzem nesse lugar. Amém? A ética do obreiro no relacionamento com as pessoas. Isso aqui, irmãos, é muito importante para as nossas vidas. Bora lá correr.
aqui, aqui. Vamos lá. O obreiro lida diretamente com pessoas, com dores, conflitos e fragilidades. Por isso, a ética cristã é indispensável. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Isso aqui, nós vamos ler esse texto e depois a gente vai falar um pouquinho bem rapidinho sobre isso aqui. Ó. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Lembra que nós falamos no início sobre a ética? Isso é muito importante. Por quê? Porque, gente, se alguém vem aqui e conta para você uma dor, conta para você um conflito, uma fragilidade, uma coisa sua particular, e você conta para alguém, você foi ético, você foi fofoqueiro, você foi mexeriqueiro. E aí eu vou dizer uma coisa que é para não ficar com a pulga atrás da orelha. Tu foi um mensageiro de Satanás. E isso é muito sério. Porque se, como obreiro, alguém te procurou, é porque confiava em você. E agora? Como que nós vamos resolver essa treta? Então a gente tem que ter ética. Entendeu? Ética no quê? Ética no falar. Evitar fofoca. Evitar ser mensageiro do Satanás, né? Não espalhar informações que você não tem domínio pleno delas. Lembra Falei sobre ele, cara, no culto esses dias. O Rodolfo Abrantes. Um monte de gente já foi para a internet. Não, porque desviou, porque está endemoniado, porque não sei o quê. Ele gravou um vídeo e falou, gente do céu, eu estou precisando da oração de vocês, porque o propósito disso aqui que eu estou fazendo é entrar nos lugares onde muitas vezes o evangelho não entra. Informações que as pessoas não têm domínio delas. Então elas olham, deduzem, ó, e vai para cima. Entendeu? Não expor problemas. Quantas vezes as pessoas expõem problemas dos outros? Está conversando com alguém, nossa, deixa eu contar, lá na igreja também está tendo um problema. Olha, que obreiro do Satanás é esse, gente? Que obreiro do cão é esse, né? Ele não expõe problemas internos da igreja. Gente, tem pessoas que vai falar do problema da igreja para alguém que nem é crente. E esses tempos atrás nós vivenciamos isso lá no serviço, eu com a guria que trabalha comigo e um cliente. E aí lá todo mundo me chama de abençoado, abençoado, abençoado. E aí de vez em quando uns me chamam de pastor na casa dos clientes. E aí um cara que nem era crente. Pelo contrário, ele vai numa outra religião. Rapaz, pois é, tu é pastor, pessoa, pois é, rapaz, estava vendo aí, cara, uns problemas estão acontecendo nas igrejas aí, né? Eu fiquei olhando para a cara dele, pois é, rapaz, umas coisas, né? E eu olhando, e eu pensando, meu Deus do céu, quem falou para esse cara? Não, porque eu tenho um parente que vai na igreja tal, rapaz. E falou isso, e não sei mais isso. É por isso que eu não largo da minha religião. E falou o nome dela. E o cara não é nem crente, feliz. Mas eu te pergunto, quem foi que levou essa informação? Um obreiro que não tem ética. Usar palavras que edifiquem. O obreiro, ele tem a função de edificar, irmão, não de derrubar. E quantas vezes, né, um dia, uma mulher chegou numa missionária e falou, missionária, queria pedir que a irmã orasse pelo meu filho. E aí a missionária falou, mas o que o filho da irmã tem? Ele está com problema com drogas, está no mundo das drogas, né? Aí a missionária falou assim, não, irmão, nós vamos orar, mas o meu filho também, está bem difícil, acho que... Gente, como é que funciona receber a oração de uma pessoa dessa? Palavras que edifiquem, amém?
Ó, Provérbios, capítulo 11, versículo 13, diz uma coisa extraordinária para nós. Olha só, 11, 13. Olha lá. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Todo bom obreiro, ele sabe guardar confidências. Pastor, quando é então que não se torna fofoca algo que eu estou falando? Quando você está levando um problema de alguém para um alguém que possa resolver. Então isso não é fofoca. Agora, se você pega o problema de alguém e leva para alguém que não pode resolver, fofoqueiro, mexeriqueiro, enviado do Satanás. E aí isso pode gerar um sério problema. Muito sério. Pessoas, infelizmente, hoje não querem saber de ir a igrejas, cultos, por conta de fofocas. Irmão, veio com uma fofoca, dá no meio. Irmão, ó, quero saber da fofoca não. Eu não vou poder ajudar. Então, Deus abençoe, passe bem. Procure alguém que possa ajudar. É assim que a gente sabe. Amém? Ética no aconselhamento. Isso aqui é muito importante. Saber ouvir mais do que falar. Tem obreiro que não sabe ouvir, é só sabe falar. Parece uma matraca. E a pessoa está pensando, meu Deus, eu precisava falar. Eu precisava desabafar. E a pessoa está falando mais que o homem da cobra. Hã? Isso é problema. Não assumir o papel do pastor. Tem gente que acha que não, ser pastor é fácil. Tá bom? Vamos trocar um mês. Só um mêsinho. Só um mêsinho, tá tranquilo. Gente, não queira assumir responsabilidades que não foi dada para você. Você vai ter problema. É você querer carregar um caminhão nas costas, quando o que você consegue carregar é só um travesseiro de algodão. Agora, se Deus te deu essa responsabilidade, abrace. Caso contrário, não assuma papéis que não são seus. Gente, isso aqui é muito importante para nós. E, olha, gente, é muito importante para todas as áreas da nossa vida. Sim. Exatamente. Sim. Apoiar. Sim, ser um desobreiro. Muito obrigado por essa palavra. Vou colocar aqui, desobreiro. Gostei dessa palavra. Desobreiro. Gente, é verdade, sabia? Quando você não consegue defender... Gente, eu não sou um cara que peço para que me defenda, tá? Eu não sou esse tipo de pastor, não. Mas eu acho que se você me conhece, o mínimo que você pode fazer é, se alguém levantar alguma coisa que não seja verdade contra a minha pessoa e a minha família, se você nos conhece, o mínimo que você faz é pôr a pessoa no lugar dela. E eu defendo, eu não gosto. Se eu conheço a pessoa, muitas pessoas já vieram tentar falar mal de outros pastores. Quando começa eu falo, ops, com todo respeito, eu não aceito que fale. Não, mas
Você tem um problema com essa pessoa? É, procura ela e resolva com ela. Eu não estou aqui para isso. Eu não sou um pastor. Vocês podem ver, gente, vocês estão aqui há quanto tempo? Eu não falo, gente, vocês têm que... Não, não, não. Tu me conhece? Conhece. Então, naturalmente, você sabe quem eu sou. Ah, mas eu nem falei nada, eu só fiquei quieto. Você foi um desobreiro. Porque reza a lenda de um ditado. E quem cala, consente. Não. Sim. É isso aí. Isso é ser um obreiro. Não, nós temos. Tem um ditado que eu carrego junto comigo de anos, que é só defende o corpo, quem faz parte do corpo. E ficar quieto. Sim? Só defende o corpo quem faz parte do corpo. Se eu pegar meu dedo e for pôr a mão no seu olho, o que sua mão naturalmente vai fazer? Vai dar um tapa na minha mão ou vai puxar a cabeça para trás. O que o corpo acabou de fazer com o olho? Defender ele. Não só defende o corpo quem faz parte do corpo. Amém? Então é isso aí, isso é muito importante. É aquele negócio, né? Eu sempre falo para as pessoas, existe o bom médico e o mau médico. Existe o bom policial, o mau policial. Existe o bom e o ruim em tudo, inclusive o bom pastor e o mau pastor. Porque a gente não pode pegar tudo, colocar dentro do mesmo saco e dizer, é a mesma farinha. Porque não é. Nós temos farinha de trigo, de rosca, de pão, de mandioca. Então a gente tem que tomar cuidado também com relação a isso. Amém? Um bom obreiro, né, com ética, ele encaminha casos à sua liderança. Porque ele não pode, não tem o domínio e a autoridade para resolver aquilo. E o último, não promete soluções que não pode dar. Quantas vezes a gente não, né? Um desobreiro disse, não, que eu vou fazer, e deixa comigo. Prometeu coisa que ele não pode fazer. Quantas vezes? O obreiro não substitui o pastor. Ele coopera com a sua liderança. É a mesma visão, lembra? Mesma visão, mesma missão. Vamos regaçar as mangas e vamos para cima. Estamos agarrados, vamos romper. É isso aí. Ele está aqui para cooperar. Ele está aqui para auxiliar. A conduta fora da igreja é uma coisa que todo bom obreiro precisa cuidar. O obreiro não deixa de ser obreiro quando sai do templo. O seu testemunho fora da igreja confirma, ou irmão, anula de vez a sua atuação dentro dela. Então, o meu bom exemplo, ou ele vai confirmar que eu sou um bom obreiro, ou vai dizer que eu sou um desobreiro. Que a minha conduta não está adequada. O que as pessoas, quando as pessoas olham para nós, gente, o que as pessoas dizem ao nosso respeito? Eu tenho uma pergunta que eu guardo comigo. No dia do meu velório, o que as pessoas irão dizer quando me virem no caixão? Foi tarde? Devia ter morrido antes? Ou vão olhar e vão dizer, vai fazer falta nessa terra?
era uma pessoa de Deus. Era uma pessoa que amava o Evangelho, que amava Jesus. O que as pessoas vão dizer? E eu não vivo, eu tenho essa pergunta dentro de mim, mas eu não vivo tentando suprir a expectativa das pessoas. De maneira nenhuma, porque eu não vou conseguir. Mas eu me preocupo com o que vão dizer quando eu morrer. Né? Oi? O legado, falou tudo. Que legado eu estou deixando? Tem um cara que eu admiro e respeito demais da conta, mas ele já morreu. Ele era um profeta que não era brasileiro, mas amava o Brasil mais do que os brasileiros. Nome dele, Gregório McNutt. Depois, se quiser pesquisar, Gregório McNutt. A maioria dos pastores não gostava dele, do Brasil. O Gregório McNutt. M-A-C... Ou não, acho que não tem o A. Ele vai pesquisar ali e ele mostra para a senhora. A maioria dos pastores não gostava dele. Por quê? Porque ele era 0 teologia e 1000% Bíblia. E ele era apaixonado por Jesus. Então, gente, era um profeta que era a palavra dele era uma palavra de confronto, mas regada de amor. E muitas pessoas dizem, muitos pastores hoje dizem, Gregório McNutt faz falta. Então, que legado a gente está deixando? E ele falava sobre isso, sobre o legado. O legado de 3 coisas: fogo, paixão e lágrimas. Que legado a gente está deixando? Mateus, capítulo 5, versículo 14, tem uma palavra especial para nós. Mateus 5, 14. Diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto. No alto do quê? No alto de um monte. O que Jesus está querendo dizer? Cara, tu carrega uma luz e estão de olho em você? Como esconder isso? Gente, a nossa comunidade é uma comunidade em crescimento ainda, né? Mas quantas pessoas já me conhecem na cidade? E isso é bom, irmã Lausé. Mas ao mesmo tempo é punk. Porque qualquer pisadinha fora... é o pastor da igreja. Ontem eu fui convidado para orar num podcast. Não conhecia as pessoas, mas uma irmã disse: pastor, por favor, o senhor pode ir lá orar? Falei: não, irmã, sem problema, eu passo lá e oro. Quando eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Que eu entrei na sala do podcast, a mulher que estava apresentando o programa disse: ah, eu te conheço. Eu olhei para a cara dela assim, eu mesmo nunca tinha visto ela na vida. Eu te conheço. Pastor Diego Guerra, não é isso? Lá do Pissarras para Jesus. Eu olhei para ele assim: pastor, que bênção que você veio. Meu Deus do céu, quem é essa moça, Jesus? Irmão, a nossa falta de conduta, ou ela vai fortalecer, ou ela vai anular aquilo que a gente vai estar dizendo. É muito poderoso. A conduta fora da igreja inclui o quê? O que a conduta fora desse ambiente de igreja inclui? Honestidade no trabalho. Esse negócio de que, não, eu estou com sono, eu vou no banheiro, eu preciso ir no banheiro, estou apertado. Aí vai no banheiro, senta assim, ó, encosta na parede um pouquinho, aí eu vou dormir 5 minutinhos aqui. Isso é uma conduta de gente honesta? Não. Pelo contrário. É um problema. Perdão. Gente, tem pessoas que não têm patrões que não contratam mais crentes, sabia?
por causa da desonestidade. É muito sério isso. A conduta fora da igreja inclui respeito às autoridades. Irmão, quem é uma autoridade? Fora aqui do contexto de igreja. O policial é uma autoridade. O seu patrão é uma autoridade. O seu supervisor é uma autoridade. Quem mais? A moça no caixa, sabe a moça que trabalha no caixa lá, quando você vai passar a sua compra? Ela é uma autoridade ali. Por quê? Porque ela é responsável por aquele negócio. Mas a gente cresceu dizendo o quê? Que o cliente sempre tem? Não tem nada. A autoridade está sobre a mulher que está no caixa. Quem está dirigindo o Uber que você pegou? É você ou é o Uber? A autoridade dentro daquele carro é o Uber. Respeito à autoridade. Trate a pessoa com respeito, com bondade, com amor. Terceiro, a conduta fora da igreja inclui bom comportamento social, linguagem adequada, postura cristã. Na onde? Hoje? Em tudo, mas principalmente hoje nas redes sociais. Tem Instagram, Facebook de crente que, irmão, é uma vergonha, não dá para dizer que é crente. Umas coisas que não condiz. E as pessoas estão olhando. As pessoas estão vendo. Então, não é que nós não possamos e não iremos viver. Não é isso, irmão. É que a gente precisa entender que existe algo que Deus confiou na nossa mão. Amém? Responsabilidade e compromisso. Ser obreiro é assumir compromisso com Deus e com a igreja. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Primeira Coríntios 4, 2. De um encarregado, espera-se que ele seja fiel. Além disso, o que se requer dos obreiros é que cada um seja encontrado fiel. É o que se espera de alguém. É o que se espera de um obreiro. Que ele seja fiel. Qual é a responsabilidade, então, de um obreiro fiel? Pontualidade. Todo bom obreiro é pontual. Ele está ali no horário certo. Ele é um obreiro. Assinuidade. Está aqui, está presente, cara. O que ele fala dá para escrever, porque ele cumpre o que ele está falando. Você entendeu? Compromisso com as suas escalas. Está na escala? Conta comigo. Não vou falhar, não vou faltar. Eu vou estar junto. Ele cuida dos materiais da igreja. Ah, essa cadeira, enxuta. Não chuta a cadeira, não. Chuta não. Olha, não cola chiclete aí embaixo, não. Quem está mandando escola? Está doido? Não. Ele cuida daquilo que é da igreja. Amém? Ele zela pelo que lhe é confiado. Confiou algo na mão de um bom obreiro, ele cuida. Sua responsabilidade é cuidar dessas 4 bandeiras. Ele vai cuidar. Ele vai levar, ele vai lavar, ele vai passar, ele vai trazer. Deu mais um tempo, ele leva para casa, ele lava de novo, responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade de fidelidade na sua vida financeira diante da congregação que ele congrega. Ou seja, ele é fiel, dizimista e ofertante ao Senhor. Sabe, responsabilidade de um bom obreiro. Lembra que eu falei que esse pastor disse para mim sobre frequentadores e membros? Ele é alguém que investe na missão, ele investe no trabalho. O que é? Não, nós vamos junto, nós vamos correr atrás, vamos levantar o recurso, vamos investir. Isso é responsabilidade de alguém que é fiel.
diante daquilo que foi confiado. Falta, né? Falta de responsabilidade também é falta de espiritualidade, gente. Se alguém não consegue ser fiel num ambiente onde está todo mundo vendo, você acha que ele está sendo fiel num lugar onde ninguém vê? Nós estamos orando às terças-feiras na nossa casa, amém? Estamos caminhando nesse projeto aí de orar nos lares. Todo obreiro fiel, ele está orando na casa dele com a família dele. Ele chama a família e diz, gente, ó, vamos orar. Vamos dar a mão, vamos compartilhar aqui uma palavra. Vamos orar junto. Um obreiro fiel. Porque se ele não consegue ser fiel publicamente, não espere que ele seja fiel espiritualmente. Mas se ele conseguir ser fiel num lugar onde ninguém vê, irmão, ele é fielíssimo na sua vida de espiritualidade com Deus. Sabedoria e bom testemunho. A ética do obreiro se completa com sabedoria nas decisões e bom testemunhos constante. Olha o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 1. Olha lá. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Gente, boa reputação. A sabedoria envolve pensar antes de agir, saber quando falar e quando ficar calado, evitar conflitos desnecessários, não se envolver em contendas. Por quê? Porque Mateus 5:9 vai dizer: bem-aventurados os pacificadores. Tem obreiro que não consegue ser pacificador, ele joga gasolina no fogo. Isso é um desobreiro. Ou um obreiro do Satanás. Agora, a gente vai falar de aplicação prática, amém? Sobre essa questão de conduta e ética. Ser obreiro é assumir compromisso com Deus e com a sua igreja. Lembra que nós falamos sobre isso? Agora eu quero que você escreva algumas perguntas para você meditar essa semana. Escreva aí. Primeira pergunta. Minha conduta, ela honra a liderança da igreja? Primeira pergunta. A minha conduta, ela honra a liderança da igreja? Essa minha conduta está honrando os meus líderes? Segunda pergunta. Eu tenho sido ético no falar e no agir? Eu tenho sido ético naquilo que eu falo, nas minhas atitudes? Como que tem sido isso? Isso é poderoso, irmão. Terceira pergunta. Se estiver indo rápido, você me avisa, amém? Eu retorno. Terceira pergunta. Como as pessoas de fora veem o meu testemunho? Como que as pessoas de fora estão me vendo? Quando elas olham para mim, o que elas veem no meu testemunho? Como que as pessoas de fora estão vendo o meu testemunho? Quarta pergunta. Isso é importante, hein? Eu sou responsável com aquilo que confiam, com aquilo que me confiam, com aquilo que confiam nas minhas mãos? Eu sou responsável com aquilo que confiam em minhas mãos? Quando alguém confia alguma coisa na sua mão, você é responsável com isso, irmão? Como que é? Quinta pergunta e última. As minhas atitudes refletem Cristo?
quinta e última. As minhas atitudes refletem Cristo? O que eu estou fazendo está refletindo Cristo? Como que está? Como que é essa parada aí? Quando alguém olha para mim, elas veem Cristo em mim. Gente, é muito importante isso, sabia? Isso é muito importante. Lá na empresa que eu trabalho, gente, eu preciso que as pessoas vejam Cristo na minha vida. A gente foi fazer uma instalação sábado retrasado na casa de um casal. E eu fiquei fazendo a parte de baixo e 2 colegas meus subiram para fazer no apartamento. E aí eles começaram a conversar entre eles. Não, o abençoado está fazendo lá embaixo. Aí você fala, não, acho que o abençoado... Não, a hora que chegar a potência vai dar... E eles começaram a falar, o abençoado, o abençoado. E aí o casal olhou e falou assim, desculpa, eu preciso perguntar, essa pessoa que vocês estão chamando de abençoado, é abençoado mesmo? Ou é tipo assim, abençoado? Aí eles olharam e disseram, não, o Diego é um abençoado mesmo. Inclusive, ele é o nosso pastor lá na Vivo. Ele é um homem de Deus. E aí eu subi, mas eu não estava sabendo de nada. Aí eu subi. Quando eu subi, eu falei, boa tarde, boa tarde. O rapaz levantou, veio e falou assim, a paz do Senhor, pastor. Ele era altão assim, sabe? Lá do Rio Grande do Sul. Altão assim, ó. Eu olhei para ele assim, eu falei, paz, irmão. Seja bem-vindo à minha casa, abençoado. Eu, amém. Aí eu olhei para eles assim, eles estavam tudo agachados, olharam, eu falei, já me caguetaram, né? Aí ele falou assim, não, deixa eu te testemunhar o que aconteceu aqui. Aí ele falou assim, eles estavam dizendo, abençoado, abençoado, e eu perguntei para eles, esse abençoado é abençoado mesmo ou é aquele, abençoado, que dá vontade de matar? E eu olhando, ele falou assim, não, esse aqui eles responderam, não, o Diego é um abençoado mesmo, ele é o nosso pastor lá na Vivo. Ele é uma bênção. Ele falou, então, pastor, só para testemunhar, o seu testemunho está sendo visível. Gente, isso para mim valeu o meu sábado todo. Porque desde quando eu entrei lá na Vivo, o meu objetivo é que as pessoas pudessem ver Cristo na minha vida. Desde quando nós chegamos aqui em Pissarras, gente, o nosso objetivo é que as pessoas pudessem olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Não é fácil, irmão, porque a gente tem que negar a nós mesmos, a gente muitas vezes engole coisas, a gente deixa coisas passarem, porque a gente precisa sempre perguntar o que Jesus faria nesse momento. Então, as nossas atitudes refletem Cristo. E eu queria que você anotasse agora aí 5 coisas, 5 características de um obreiro aprovado. Amém? 5 características de um obreiro aprovado. Amém? Vamos lá. A primeira característica de um obreiro aprovado. Ah, tá. Sim, eu espero. Tranquilo. Nós vamos falar essas 5 aqui e já vamos orar para a gente encerrar. Amém? Só conseguimos falar do terceiro módulo, nem falamos do outro. Tá tudo certo. Sem pressa, estamos aprendendo. Vamos lá. Primeira característica de um obreiro aprovado. Ele age, ou ela, né? Escreve aí do jeito que você quiser, com ética. Ele age com ética. E aí eu quero te dar uma tarefinha, amém? Pesquisa bem a fundo o que significa essa palavra ética. Fechou? Pesquisa. Dá uma procurada, dá uma lida, né? Para você ficar mais engajado dentro disso. Segunda característica. Mantém uma boa conduta. Mantém uma boa conduta. E aí você pesquisa também lá. O que é uma boa conduta? Google. Hã? Ok, Google? O que é uma boa conduta? Terceira.
Característica de um obreiro aprovado: ele honra a sua liderança. Honra a sua liderança. Amém? Ligeiro, né, cara? Gente, essa aqui de honrar a liderança, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Às vezes as pessoas, elas honram o pastor e a pastora. Chegou o aniversário do pastor e da pastora, aí as pessoas compram um presente, né? Mandam uma mensagem e tal. Gente, deixa eu explicar um negócio para você aqui sobre honrar a sua liderança. Eu tenho uma liderança sobre a minha vida, eu exerço liderança sobre algumas vidas, sobre as de vocês, mas, vamos supor, você faz parte, mídia, você está fazendo parte do grupo da mídia. O grupo da mídia da igreja tem um líder. No dia do aniversário do líder da mídia, honra ele. Ele é teu líder. Você faz parte do grupo de obreiros. O grupo de obreiros tem um líder. Honra ele. Ah, o louvor. Honra o teu líder do louvor. A dança. Honra o teu líder da dança. É aniversário dele, aniversário dela. Liga, manda uma mensagem. Compra um bolinho, compra um presente, um livro. Porque às vezes as pessoas querem honrar só o pastor. Já pensaram nisso alguma vez? Mas você também tem outros líderes. Honra eles. E às vezes não precisa nem esperar uma data de aniversário, né? Manda uma mensagem. Ô meu líder, estou passando para saber se está bem. Cara, que Deus abençoe seu dia. Tem uma pessoa aqui, irmão, que ela me manda mensagem praticamente toda semana. Uma vez por semana ela me manda mensagem. Pelo menos uma vez por semana ela me manda mensagem. E ela diz: ô meu pastor, cara, eu estou passando só para dizer que Deus abençoe o seu dia, cara. Que Deus abençoe a sua semana. Vai ser uma semana abençoada, cara. Irmão, eu recebo isso com tanta alegria. Vocês não têm noção. Cara, às vezes uma mensagem. Você não sabe como é que a pessoa está naquele dia. De repente, a pessoa, cara, ela está aqui, ó, à beira de um colapso para desistir de tudo. Aí você manda uma mensagem. Cara, estou passando para dizer, cara, Deus abençoe o seu dia, para te dizer uma palavra. Continua, não para. Cara, aquilo ali vem como um bálsamo. Então honre os seus líderes. Honre as pessoas que estão liderando sua vida. Eles oram por vocês, amém? Quarto, a quarta característica do obreiro aprovado é: ele dá bom testemunho. Bom testemunho. Quinto e último. Poderíamos dizer muitos, amém? Mas vamos ficar nesses 5 aqui, tá bom? Quinto e último. Ele serve com responsabilidade. Ele serve com responsabilidade. Gente, quem serve com responsabilidade, você não precisa ficar toda hora perguntando. Porque tudo que essa pessoa faz, você olha e fala: uau, que bênção. Glória a Deus, aleluia. Serve com responsabilidade. Amém? A conduta e ética não são opcionais no ministério. São exigências bíblicas. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. A conduta e a ética, gente, elas não podem ser opcionais. Porque dentro da palavra do Senhor, sobre todos os textos que nós lemos, elas são exigências bíblicas para as nossas vidas. Amém? Alguma pergunta, Pedrinho? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Glória a Deus, aleluia. Quando não tem pergunta, a gente sempre tira duas conclusões. Primeira delas, eu sou um ótimo professor, todo mundo entendeu tudo, tá tudo certo. A segunda conclusão é, eu sou um péssimo professor, ninguém entendeu nada ao ponto de não formular uma pergunta. Gente, não precisa ter. É esse aqui, ó, o nome, ó. Gregório McNutt. Aí é top. Gregório McNutt. Depois, se você quiser, irmão, tem umas canções que ele cantava. Ele é péssimo cantor. Né, Ramiro? Ele era péssimo cantor, mas as canções que ele cantava, gente, eram canções ungidas. Canções que vinham direto do céu para a vida dele. Então, entre lá depois. Tem uma mensagem dele que é a mensagem mais escutada. Legado. Pois, o legado. Procura lá, Gregório McNutt, legado. Então, gente, esse cara morreu, só que as mensagens dele continuam vivas até hoje. Foi um homem de Deus. E era americano e que amava o Brasil. Amava o Brasil. E deu a vida aqui no Brasil. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, queremos Te agradecer por essa noite, por esse tempo. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor liberou sobre a nossa vida e por tudo que o Senhor ainda tem para liberar. Senhor, com base nessa palavra de hoje sobre a conduta e a ética do obreiro, nós Te pedimos, nos ajuda a refletir sobre essas perguntas, nos ajuda a refletir sobre tudo aquilo que ouvimos aqui nessa noite. Senhor, nós queremos ser aprovados pelo Senhor e queremos exercer com responsabilidade, com confiança, tudo aquilo que o Senhor tem confiado sobre as nossas mãos. Senhor Jesus, nós Te amamos e Te agradecemos. Senhor, domingo agora nós temos o amanhecer e nós temos orado em unidade com base nisso, orado pelas pessoas que estão na coordenação, pelas suas famílias, pelo casamento, pelos filhos. Temos orado, Senhor, pedindo que o Senhor derrame curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Temos orado para que haja salvação de almas, quebrantamento, arrependimento. Temos orado para que o Senhor guarde todas as pessoas que estão vindo para cá. Senhor, nós temos uma expectativa de que vamos ter mais de 10.000 pessoas nesse domingo, Senhor. Para mais. Então, Senhor, nós cremos que algo sobrenatural acontecerá nesses dias. Senhor, nos dê força, nós que vamos virar a noite trabalhando, para que possamos oferecer algo extraordinário para Ti da mesma forma. E no domingo à noite, Senhor, nós estaremos aqui para o culto de ceia do Senhor, para fazermos menção do Teu nome, para fazermos menção da Tua entrega e de tudo que o Senhor fez por amor a nós. E nós já colocamos o culto de domingo nas Suas mãos e pedimos a Tua bênção. Senhor, abençoa o nosso final de semana, abençoa o nosso feriado amanhã, abençoa, Senhor, a ministração amanhã à noite, lá na Igreja do Evangelho Quadrangular. Senhor, a ministração lá em Joinville no sábado e no domingo pela manhã aqui, domingo à noite. Senhor, conduza todas as coisas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmão, se você for dizimar ou ofertar, fica à vontade para vir aqui depois, tá bom? Senhor, eu quero orar por cada semente, cada dízimo, cada oferta, cada primícia que vai ser entregue ao Senhor nessa noite. Que o Senhor receba, prospere e multiplique a sementeira dos teus filhos. Senhor, eu quero te agradecer pelo teu amor e pela tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a paz do Senhor Jesus
e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja hoje e sempre, em nossa vida, em nossa família, na vida de quem crê. Diz amém e amém. Deus abençoe, irmão. Vai na paz do Senhor Jesus.